Olá, meus amigos, Oi, todos gente. bem-vindos. Eu sou o Eu John, sou a Sassa. esse é o Grupo Mundo Espírita. Lembrando a todos que essa é uma série de vídeos que a gente está fazendo sobre vários assuntos relacionados à doutrina espírita. O intuito não é a gente entrar nos detalhes, mas sim a gente tirar algumas dúvidas, falar sobre alguns temas que às vezes geram dúvidas para as pessoas. Hoje a gente veio falar sobre o esquecimento do passado, né? A gente tem muitas dúvidas, muitas questões, as pessoas falando, poxa, mas seria tão mais fácil, seria tão melhor se eu lembrasse de tudo, né? Talvez eu encararia com muito mais facilidade, eu teria muito mais dedicação na hora de encarar essas coisas se eu lembrasse do meu passado. Ou às vezes questionado, tipo, mas é injusto, se eu soubesse, eu teria mais essa arma, digamos assim, para falar, puxa, mas olha, eu vim para curar o meu egoísmo. E eu não estou curando o meu egoísmo. Então, se Eu alguém tô me me. Se eu desvirtuando. soubesse disso anteriormente, eu melhoraria muito mais as minhas ações por conta de eu saber que eu vim para melhorar aquilo ou vim para melhorar tal coisa. Mas assim, gente, a gente tem que lembrar que essa questão do esquecimento, eu brinco, que é como se fosse uma prova, né? A gente estuda, estuda, estuda para fazer uma prova. Quando chega na hora da prova, a gente não tem direito à consulta, a gente não tem, a gente tem que realmente ter a certeza de que a gente sabe o que está fazendo, né? Então a gente se instruiu, a gente trabalhou muito isso na nossa cabeça para ter a certeza do que somos capazes já de fazer. Olha, eu bato no peito e falo, eu sou capaz de passar por cima disso, eu tenho certeza de que eu consigo superar isso. Né? Então, na hora da prova é a mesma coisa, a gente estuda, estuda, estuda e fala, eu sou capaz, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui nessa prova. E aí a gente vai para a prova com essa certeza de que sabemos, de que intimamente, né, lá no fundo, a gente sabe o que está fazendo. Se a gente, né, pudesse lembrar, seria quase que uma cola. Então a gente não teria certeza se a gente sabe ou não sabe o que está fazendo, porque a gente está sempre com a cola do lado, né? E E assim, aí, teria o nosso livre-arbítrio no sentido de eu fiz alguma coisa pelo meu mérito, ele estaria um pouco abalado, porque, comprometido. como a Sassa falou, com essa cola, eu tô agindo só porque eu sei da cola, não vem aquela coisa, Eu talvez não não viesse de dentro, interiorizei falar assim, isso. nossa, realmente eu perdoei tal pessoa que fez mal para mim. Não, você está perdoando, vamos dizer assim, só para ganhar esses pontos a mais. Você falar, olha, viu, tá vendo? Eu consegui, eu perdoei, mas você tá perdoando, não é aquele de coração. Você tá, eu preciso perdoar só para ganhar uns pontos lá, então. Só para me livrar daquele passado ruim que eu tive, né? Quando na verdade o que vale não é o se livrar, é o se melhorar, é o se livrar de verdade, é o agir, né? É o ter convicção na hora de agir. E aí a gente pode até se questionar de outras formas. Esse é o ponto principal, mas a gente pode se questionar, por exemplo, assim: eu resolvi, é, eu resolvi que eu preciso resgatar algo com alguma pessoa, né? E aí eu Quando a gente falo, fala resolveu, lembrem-se da, como a gente já falou sobre escolha de provas, gênero de provas, né? Então eu resolvia nesse processo que a gente está falando de estar próximo a reencarnar. Então, como será a minha isso. encarnação? Então eu decido que no meu gênero de provas, né, eu gostaria de reparar algo com uma pessoa. Puxa, eu fiz aquela pessoa sofrer, eu quero reparar aquele sofrimento que eu causei para aquela pessoa. E aí eu lembro, né? E eu lembro que eu fiz aquela pessoa sofrer demais, demais. E aí eu falo assim, não, então me deixa reparar e Deus me dá a oportunidade de ser mãe daquela pessoa. Vamos dizer assim. Estou dando um exemplo, tá? É hipotético. E aí eu sou mãe daquele bebezinho, mas eu lembro de todo o mal que eu fiz para aquela criança. O quanto isso não vai afetar na criação que eu tenho com aquela criança. Eu vou tentar recompensar tudo e mais um pouco daquilo que eu fiz e vou acabar sufocando a criança. Não vou mais deixar aquela criança viver, porque eu estou tentando resgatar tudo e dar tudo que eu tenho e o que eu não tenho para aquela criança. Então eu acabo modificando a minha forma de ser e modificando até a vida daquela criança por algo que eu estou tentando fazer e que eu não deveria estar fazendo dessa forma. Eu Então deveria agir de uma forma muito mais natural. fica essa pergunta, né? O quanto a gente mudaria as nossas atitudes porque você está sabendo do passado? Ou o quanto isso iria lhe influenciar, por exemplo, numa outra ótica dessa que a Sassa está falando, do tipo, você veio para cá e você sabe que alguém da sua família, vamos, por exemplo, sua Não, mãe, deixa eu dar um exemplo. Agora vamos pensar no sentido oposto, né?
eu falo assim, não, eu quero perdoar tal ser. E aí eu falo, peço a oportunidade para Deus, né, de amar aquele ser, de perdoar aquele ser por tudo que aquele ser me fez de ruim de alguma forma. E aí Deus me dá a oportunidade de ser mãe daquele ser, de amar de toda forma incondicional, de cuidar, de dar tudo de mim para cuidar. E aí quando eu chego aqui, que eu pego aquele ser no meu braço, eu olho e eu lembro de tudo que ele fez para mim, do quanto ele me maltratou, de né, assim, de coisas horríveis, de tortura que ele me fez sofrer, e eu olho para aquele ser. Como que eu vou conseguir amar de todo o coração? Como que eu vou conseguir me livrar de toda dor que esse ser me fez sofrer? Como que eu vou conseguir dedicar a minha vida para aquele ser, né? Como que eu vou deixar de dormir, deixar as minhas noites de sono, que é o que acontece aí no começo da maternidade, né? E dar tudo de mim, né? Todo aquele período em que o bebezinho depende dos pais, em que o bebezinho depende 100% dos pais para sobreviver, como que eu vou me dedicar e amar e dar tudo de mim para aquele ser quando eu ainda olho para ele e lembro de todo o passado, de tudo que ele fez por mim? Será que eu realmente vou conseguir me livrar disso? Algumas pessoas podem chegar e falar, não, mas eu conseguiria, eu não teria esse problema, eu continuaria amando ele, continuaria fazendo tudo e ainda teria o benefício de saber. Só que realmente muito mais responda difícil. essa pergunta, será que você conseguiria? A gente está falando aqui um caso hipotético, que pode ser que não te abale, mas pense em algo que hoje te incomoda em relação a outras pessoas. Mas incomoda, quando eu digo, incomoda muito. Por exemplo, é violência, eu não gosto que as pessoas mexam nas minhas coisas. Enfim, o que é que te incomode muito? Pense se você soubesse de vidas passadas que determinada pessoa que convive hoje com você faz isso, que você odeia muito. Será que você conseguiria agir tranquilamente com essa pessoa? Será que você conseguiria exercitar a sua indulgência, a sua paciência, a sua resignação com esse outro espírito, porque ele faz tudo aquilo que você realmente repudia, tudo aquilo que você acha que é muito ruim? Vocês não concordam que seria um empecilho, seria algo a mais para a gente ter que lutar? Não seria algo a mais para a gente ter que, poxa, mas eu lembro de tudo isso aqui que a pessoa fez. Lógico, quando a gente pensa no sentido do amor, né? Ai, mas eu amei tanto aquela pessoa numa outra vida, por que, que eu não lembro desse amor? A gente tem no nosso íntimo, a gente tem aquele sentimento. Nossa, eu olho para aquela pessoa, eu sinto como se fosse unha e carne, aquela união, aquele afeto verdadeiro. Então a gente, no final das contas, a gente lembra, né? Assim, de uma maneira indireta, intuitiva, a gente lembra desse amor, a gente não despreza, isso nunca é desprezado. Né? Mas se a gente lembrasse de maneira concreta, talvez a gente nem quisesse alimentar mais ainda esse amor. Né? Talvez a gente não quisesse continuar, dar continuidade. Então, assim, eu acho que se a gente pensar por esse lado, poderia ser uma barreira ainda maior. E a gente tem que lembrar sempre da justiça e da bondade divina, que não faz nada que nos cause mais sofrimento do que as nossas próprias escolhas já causam. Né? Deus nunca vai colocar a gente numa situação para piorar aquilo que a gente já tem que passar por cima. E para finalizar o vídeo, eu queria deixar, né, essa pulguinha atrás da orelha quando a gente pensar no tema do esquecimento do passado e a gente pensar como se, nossa, mas é injusto, Deus está sendo injusto de colocar, de tirar o esquecimento, de fazer com que eu esqueça, né? E eu poderia me ajudar muito. Será que a gente não consegue inverter essa forma de pensar e perceber que esse esquecimento é um presente, na verdade? Que a gente está tendo é uma dádiva da providência, é uma dádiva dos atributos de Deus, no sentido de que a gente está tendo esse esquecimento para realmente poder amar uma pessoa ou poder perdoar uma pessoa de todo o coração, sem ter nenhuma influência. É uma oportunidade. O quanto saber poderia nos prejudicar nas nossas atitudes, como a gente sempre fala que a gente tem que nos orar e vigiar. Então a gente tem que vigiar as nossas atitudes. Será que sabendo de muitas coisas do passado, a gente conseguiria realmente nos vigiar? Ou a gente deixaria nos levar pelo ódio, pela vingança, pela raiva? E isso
acabaria fazendo a gente incorrer em mais faltas, em mais dificuldades e aumentar, como vem trazer várias vezes no livro dos Espíritos, vem aumentar o número de encarnações que você está tendo de uma forma exponencial simplesmente porque você sabe do passado. E porque você não consegue se livrar dele, né? E quantas vezes a gente não comete erros que a gente não se perdoa? Imagina se a gente ainda vivesse pensando nos erros de outras vidas. Se nessa vida, às vezes, a gente não se perdoa e a gente tem dificuldade de seguir em frente, imagina se a gente tivesse ainda carregando lembranças de outros erros que a gente cometeu e que a gente ainda não vai conseguir seguir em frente porque a gente não consegue parar de pensar neles e parar de se arrepender por conta deles. Então, acho que seria uma grande pedra no nosso sapato se a gente pudesse lembrar do nosso passado. Então, Né? que possamos refletir mais sobre esse esquecimento e que possamos encará-lo de uma forma diferente do que às vezes a gente possa estar encarando. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade de trazer para vocês esse conteúdo. Se você concorda ou não concorda, bota aí nos comentários pra gente. Por favor, se você acha que é válido ou não, se você deveria, né? Mesmo assim eu não concordo com o esquecimento, por favor, converse com a gente aí e a gente vai trocando umas figurinhas, vai trocando umas ideias. E se tem mais dúvidas como essa que a gente possa responder aí de uma maneira mais rápida, conta pra gente. Lembrando que nós temos as nossas lives de estudo, lembrando que os livros da codificação, as obras de Kardec estão aí disponíveis. Então, a gente está aqui realmente para tirar algumas dúvidas mais rápidas, mais pontuais. A Suzana também vem com outros assuntos um pouco mais complexos, ela traz de uma maneira um pouco mais adentrando um pouco mais a doutrina. E estamos aqui realmente para tentar tirar as dúvidas, para tentar levar a doutrina espírita a maior número de pessoas. E é isso, gente. Ajuda a gente aí, curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal. E até a próxima. Muito obrigada. Obrigado a todos.